eles tinham uma dupla sertaneja, eles eram casados. Quem contava a história pra gente era minha avó. Minha avó faleceu quando eu tinha 9 anos, mas ela contava essa história pra gente. Meu pai conta essa história também sempre. Os meus bisavós, eles tinham uma dupla sertaneja, eles moravam em Minas Gerais. Eles saíam a cavalo todo final de semana pra fazer shows ali na região. Aí tinha vezes que eles saíam de Minas Gerais a cavalo pra ir pro estado de São Paulo, pra chegar na fazenda, cantar o final de semana inteira e voltar só pelo prazer mesmo de cantar. Eles não ganhavam nada não, tá? Caralho, e atravessava tipo quase um estado. A cavalo. Só pelo prazer de cantar, assim. Eles adoravam mesmo a música. E minha avó também teve uma dupla sertaneja com o irmão dela, meu tio que faleceu também esse ano. Você não tinha pra onde correr, então? Não tinha, meus tios, meu irmão. Eu nasci, meu irmão já cantava. Meu irmão tinha 9 anos, ele já cantava em shoppings, já cantava... Já se apresentava? Já se apresentava. Tem vários vídeos do Cristiano pequenininho cantando e tal. Então eu cresci vendo isso, né, meu? Não tinha pra onde ir. Então quando você falou, eu quero ver você cantor, todo mundo olhou e falou, tá bom. Mas já sabe. Mas eu fiquei com medo, sabe? Eu fiquei com medo de falar pro meu pai, pro meu irmão que eu queria ser cantor, porque meu irmão era muito brabo, né? Tipo, quando eu comecei ali em 2010, mais ou menos, foi quando a gente montou a minha primeira dupla, meu irmão ainda não tinha estourado, né? E quando eu fui fazer a minha dupla, eu lembro que a gente ficou uns 8 meses só ensaiando, sem falar nem pro meu pai, nem pro meu irmão. Tanto é que a minha irmã, uma vez, ela descobriu, porque ela falou assim, onde você tá indo? Eu falei, não, eu tô indo ali. E aí, não sei como ela descobriu que eu tava indo ensaiar. Ela falou, você tá cantando, Felipe? Eu falei, tô. Aí eu falei, mas não conta pra ninguém não, e tal. Caralho, mano. E aí eu tinha vergonha, né, do meu pai. Porque meu pai, cara, antes, quando eu tinha uns 12 anos que eu te contei da história da banda de rock, foi uma banda que foi formada dentro da minha escola, pela Universidade Federal de Goiás ali. A Universidade Federal chegou na minha escola e montou tudo. Na nossa primeira apresentação, eu falei pra minha mãe, eu fiquei com vergonha de falar pra minha mãe, mas eu falei assim, vou falar pra minha mãe. E eu falei pra minha mãe nunca falar pro meu pai. E aí na hora que eu chego lá pra apresentar, meu pai tá lá. Nossa. Mas lógico que ele ia estar lá. Tá, mas como que ele tava lá? Minha mãe falou. Cara, eu quase mijei na roupa de medo e tal. Nervoso? Meu pai nervoso, sabe? Por que ele é muito exigente? Por que esse medo? Não, porque meu pai é exigente. Meu pai sempre foi muito exigente, mas não era só isso, assim. Meu pai meu pai é um cara muito, além de ser muito perfeccionista, ele é um cara muito apaixonado por música, e eu sei que ele é um cara que entende demais. E eu não sabia se eu tava... Tá, então ele ia te falar assim... Tá ruim. Ele podia te... Entendeu? Eu tinha medo disso. Caralho, o Gabi falou isso do Rodriguinho. Realmente deve ser complicado, deve ser difícil ter uma família de músicos e você quer mostrar o seu trampo, mas você fica meio com receio, né, mano? Todos os shows que eu te acompanhei, que eu fui com você, seu pai tava. Ele ainda vai em todos? Ele vai em todos. Agora não sei, porque eu não tô fazendo, né? Mas em todos que você fez, ele tava? Todos. Meu pai vai em todos. Meu pai me acompanha em tudo. Meu pai sempre acompanhou o Cristiano em tudo também. Meu pai, ele é muito apaixonado por essa vida, assim. Meu pai é muito apaixonado por música. Cara, meu pai, nos anos 80, ele tinha um bar. Meu pai, ele tinha um lava-jato. E ele sempre foi tão apaixonado por música, ele não tinha dinheiro. Mas ele montou, dentro do lava-jato dele, um barzinho. Oi, caralho. Que o lava-jato funcionava de dia e o bar funcionava à noite. Vendia espetinho, umas paradas... É um negócio pequenininho e tal. Sabe quem tocava no bar do meu pai? Quem? O Bruno Marrone abriu o show do Leonardo. Assim, Sério? Nos anos 80, lá em Goiânia. Mano. E aí, tipo, meu pai sempre foi um cara que pensou muito à frente e tudo mais. Nossa, sou muito fã do Bruno Marrone, viado. Os caras são muito bravos, né? E aí, o Bruno tinha 17 anos na época. Nossa, então, meu pai falou que cantava pra caralho já, com 17 anos. E meu pai sempre foi muito à frente do tempo. Eu lembro que meu pai fala que o Cristiano tinha 2 anos. Então, ou seja, o Cristiano teria 35 hoje. Foi 33 anos atrás. Caralho. E aí, ele é um cara muito, muito apaixonado mesmo por música, sabe? Caralho, mas muito ligeiro, né? E ele poder contar isso pra vocês, mano, imagina as histórias que seu pai deve saber, as histórias que você cresceu ouvindo, essas coisas do Lava Jato, quem colava lá e etc. Imagina, mano. Você chegou a já mostrar um trampo pro seu pai falou assim, essa aí... demais, velho. Essa aí não é boa não, viu? Demais. Vamos melhorar um pouquinho. meu pai não tem dessa não, ele fala mesmo, tá? Sério? Tá, fala demais. Só que, cara, graças a Deus, meu pai é o meu maior fã, sabe? Ele é um cara que... Ele acredita muito no meu trabalho.
todas as músicas que eu lanço. Hoje ele tem aquela parada muito de pai também, de falar que as minhas músicas são melhores que as do, sei lá, do Michael Jackson, sabe? Aquela coisa de pai. Ele é fãzão número 1. Fãzão número 1. Mas é muito, muito legal isso. Eu acho que a partir do momento que meu pai... que eu perdi esse medo de mostrar pro meu pai meu trabalho, de ter meu pai junto comigo, as coisas começaram a andar de uma forma muito mais rápida, porque um sonho, ele só funciona quando tem alguém sonhando junto contigo, né? Senão é só uma ilusão, né? E meu pai, quando ele passou a sonhar junto comigo, foi muito massa, assim. Mas você tava contando que você ficou uns meses ensaiando escondido, aí te acharam, aí como foi pra você sentir firmeza o suficiente pra você chegar pra eles e falar, pronto, agora eu tô pica nessa porra? Como que foi? Ixi, eu nem achava que eu tava pica. Eu só não teve mais jeito de esconder, assim mesmo. E aí eu comecei. Meu pai, depois ele abriu uma boate lá em Goiânia, isso em 2011. E aí eu tocava lá de vez em quando. Falei, pai, na quinta-feira aí que não vai ter então dupla, coloca eu aí e tal. Seu pai ajudou muita música ali, hein? Boate, Lava Jato, fazendo um barzinho, a galera tocar ali. Não, primeiro ele começou nos anos 80, depois voltou em 2011. Tinha aqui balada lá, não tem mais ainda? Não tem. Nenhuma das duas virou, né? Nenhuma das duas virou. Sim, tocava Leandro Leonardo, não sei o que acontecia. Tocava Leandro Leonardo, Bruno Marrone e não virou. Então, mano, que isso? Não, meu Deus. Mas aí, tipo, essa balada você começou a ter esse contato com o público lá nessa época, nessa casa do seu pai? Ou você já tava... Já tava fazendo participações em shows de outros parceiros meus. Inclusive tem uma dupla que chama Colemar e Guilherme, lá em Goiânia. Eles nem devem imaginar isso, cara. Mas foi a primeira vez que alguém deu oportunidade pra gente participar. Foram eles? Foram eles. Eles estavam fazendo show num bar que chamava Cabalo, em Goiânia. E aí tava eu, o meu parceiro João Pedro e o pai do João Pedro, que era nosso fechamento também. Era ele que levava a gente pra todo lugar e tal. E aí o pai do João Pedro conversou com os meninos da dupla. E eles falaram, não, então canta meia hora aí durante o meu show. Porra, caralho, que moral. caralho. Cantamos meia hora, a gente nem tinha música pra cantar meia hora. Tipo, a gente nem tinha ensaiado tantas músicas assim, a gente era moleque. Mas foi massa demais. A gente tava fazendo algumas participações em alguns bares lá em Goiânia. E depois vinha fazer alguns shows ali em algumas boates também. E aí foi quando abriu a boate do meu pai, a gente fez alguns shows na boate lá do meu pai, que chamava Azteca. A galera de Goiânia vai lembrar. E quando você decidiu seguir solo? Quando eu decidi seguir solo foi em 2015, cara. Já tinha... Meu pai sempre falou, depois que ele percebeu que eu queria mesmo isso pra minha vida, ele falou, por que você não vai solo? Meu pai sempre falou pra eu ir solo. E ele sempre falou pro Cristiano também. E na época, por exemplo, quando o Cristiano cantava em dupla, o único cantor solo que tinha no Brasil era o Sérgio Reis. Entendeu? Tudo era dupla. Tudo já tinha dupla. E aí meu pai... Faz muito tempo, antigo. muito antigo, mano. Aí meu pai sempre falou pro Cristiano, você tem que cantar solo. E o Cristiano falava assim, não existe isso, pai. Não tem como. Sertanejo é 2. E aí o Cristiano fez 3 duplas até ele lançar a carreira solo. E eu também. Eu fiz 2 duplas até eu lançar a carreira solo com meu pai aqui. Tem que ser carreira solo. Mas dá mais segurança, não dá? Não sei se é insegurança. Eu gostava mesmo de ter um segunda voz e eu gostava do dueto, eu gostava. Mas meu pai sempre teve certo, cara. Assim, foi muito melhor depois que eu... Com o Cristiano também funcionou assim? Quando ele ficou sozinho que ele... Foi. Na primeira vez que ele lançou um projeto sozinho, foi. Entendeu? E aí foi um pedido do meu pai, lá em 2015, e resolvi acatar esse pedido e deu certo, graças a Deus. Mas eu ia ficar tava inseguro. certo. Eu ia ficar inseguro. Sempre fui dupla. Agora sozinho, será que eu seguro a responsa mesmo? É outra prova que você teve que se fazer, né, mano? Tipo, não, demorou. Mas quando foi que